Como você ouviu essa voz aí, quer dizer que a partir de agora a aula está sendo gravada, ok? Eu quero declarar uma coisa, apesar dessa minha bagagem, tá? Da minha experiência ou da minha visão, eu dependo de Deus para fazer coisas como essa, para ministrar. E é por isso que eu vou te pedir, se você puder, feche seus olhos, curve tua cabeça e ore comigo. Pai querido, nessa hora nós queremos declarar que nós não há força ou poder algum, senão o que vem do Senhor. Por isso, Deus, nos colocamos diante do Senhor e pedimos, Deus, a intervenção do teu Santo Espírito. Queremos aprender do Senhor, queremos ouvir do Senhor, e, Deus amado, queremos estar também sensíveis à tua voz. Por isso, Deus, pela instrumentalidade do teu Espírito, fala ao nosso coração, amplia a nossa visão, de maneira tal, Deus, que não seja apenas mais uma aula, mas que seja um momento de comunhão com o Senhor e com o aprendizado da tua palavra. Fala ao nosso coração, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você tiver alguma dificuldade, você tem algumas ferramentas aí. Você pode abrir o seu microfone e fazer a intervenção. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, tá? Você pode também usar o instrumento que tem aí, que é o levantar a mão. Nessa barrinha que você tem embaixo aí, tem algumas opções. Uma delas é reactions, se tiver em inglês, ou reações, se tiver em português. E nela você pode interagir. Mas eu prefiro que a pessoa abra o microfone e faça a pergunta. Aqui não tem quem sabe mais ou quem sabe menos. Se a tua pergunta eu não souber responder, eu vou dizer, não sei responder, vou procurar, vou estudar, e na semana que vem eu trago a resposta. Entendeu? E se alguém no grupo souber a resposta, tem toda a liberdade de se expressar e de compartilhar o conhecimento. Essa é a ideia. Nós somos aqui, não tem ninguém melhor que ninguém. Tá? Não é porque eu tenho 32 anos, depois que eu completei 30, que eu não posso, que não pode alguém chegar e fazer uma intervenção. Então, para começar, eu vou abrir o PowerPoint aqui, que a gente preparou. Acho que você não está vendo ainda, porque eu não compartilhei a minha tela. E quando eu fizer isso, você verá essa apresentação. Estão vendo aí? Ensinos teológicos. Apareceu para vocês? Alguém diga sim, apareceu. Sim, apareceu. Sim, apareceu. Obrigado, Sim, querido. apareceu. Obrigado, querido. Obrigado. Sim, apareceu. Apareceu. E olha só, o pastor Itamir, até o momento, ele não conseguiu conectar-se conosco. Nós vamos avançar e vamos seguir em frente. E ele chegando, ele entra na classe e ele também vai ter sua participação, ok? Então, começando, carta de Tiago. É uma carta que é pouco, que as pessoas usam alguns tópicos apenas. É muito. O pastor Grava trouxe uma exposição há cerca de 4 ou 5 meses atrás sobre a carta de Tiago. Está gravado, inclusive, e está no site da igreja. Carta de Tiago. Ele começa ali no capítulo 1, versículo 1, da carta de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Essa é a versão NVI. A tua versão pode ser um pouco diferente, mas o contexto, de um modo geral, não foge muito disso. Aí nós temos aí, quem é Tiago? Tiago, o nome Tiago, ele é uma variação do grego, ele é uma variação de enganador, ele é suplantador ou vencedor. Vocês se lembram quem era o enganador na Bíblia? Que encontrou com Labão, lembram dele? Sim, Jacó. Isso, muito bem. Olha, gente, a Sônia do Jorge me ligou aqui, então eu vou atender um minutinho só, tá? Graça e paz, querida, tudo bem?
Então, eu vou te mandar agora, minha querida, que eu mandei no aplicativo da igreja. E mandei também por SMS e também por e-mail. Mas eu te mando aqui. Você pode replicar, por favor? Obrigada. Nada, querida. Então, gente, só um minuto. Que você percebeu que algumas pessoas não encontraram o link. E a gente faz assim, ó. Eu copio aqui. E compartilho para a Sônia, que vai compartilhar com outras pessoas. Por isso que as pessoas não chegaram. E à medida que elas forem se aproximando e forem chegando, a gente vai adicionando. Ok? Continuando. Tiago, esse nome Tiago, que é uma variação, na verdade, é uma mudança, né? E ele é... Pastor, perdão, o slide saiu. Sumiu, pastor. O slide saiu. Ok, obrigado, querida. Eu vou colocar novamente. Só porque eu fui admitir a pessoa aqui. Agora sim, mas o cara é meio inocente. Você tem que ter paciência com ele, tá? Isso. Continuando aí. Tiago, que é uma variação, como eu disse, de vencedor, ele é suplantador. Aí o que acontece? Você fala para mim assim, peraí, Betão, o que isso tem a ver? Tem a ver que Tiago era um nome comum, tá? Aí você começa a pensar assim, qual Tiago era esse Tiago? Nós temos o Tiago que era o pai dos 12, chamado Judas, não Iscariotes, lá em Lucas capítulo 6, versículo 16. De acordo com algumas versões, você vai encontrar como pai como pai, ou vai encontrar como o pai de Tiago. E esse Tiago aí, tá, que é o pai, inclusive de dois irmãos que são discípulos, não é esse Tiago que escreveu esse texto. Existe também o Tiago, filho de Alfeu, que era um dos 12, tá? Está relacionado lá em Mateus capítulo 10, versículo 3, e também em Marcos, capítulo 3, versículo 18, e também em Lucas, capítulo 6, versículo 15, e também em Atos, capítulo 1, versículo 13. Esse Tiago é o Tiago que foi martirizado. E ele morreu aproximadamente ali em 44, em torno de 44, tá? E não há nenhuma evidência de que ele ocupasse uma posição de liderança na igreja, que lhe desse autoridade para escrever essa carta. Embora Isidoro de Sevilha foi um dos escritores da patrística, tá? E Dante, achassem que ele foi o autor do livro. E essa identidade não tem sido largamente aceita em nenhum período da igreja. Tem uma teoria Epifânia e Euvediânia. Alguém já ouviu falar sobre isso? O que é a teoria Epifânia? A teoria Epifânia, gente, eu vou colocar para vocês, tá? Porque um irmão me perguntou isso no domingo. É a segunda hipótese que, em relação a Jesus e seus irmãos, é chamada teoria Epifânia. Seu nome deriva de Epifânio, que lá em 370, essa teoria sustenta que aqueles que são chamados irmãos de Jesus eram, na realidade, seus meio-irmãos, filho de José por via de um casamento prévio ou anterior. Esse Epifânio foi excomungado, foi separado, tá? E tinha um outro cara que saiu com uma outra teoria, que é a Euvediânia, que é chamada Euvediânia, e simplesmente declara que os irmãos de Jesus eram todos num sentido da palavra, que, na verdade, não eram irmãos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem um cara no YouTube falando que que José tinha tido outros filhos de outro casamento e depois é que ele se casou com Maria. Porque, segundo a teoria euvediânia, Maria ela foi uma criança que nasceu de uma mãe virgem e que não foi aceita pelo seu pai e foi criada no templo pelos sacerdotes. Depois de um tempo, José, um dia lá, com quem Maria vai se casar, o cara estendeu o cajado e o cajado floresceu em cima de José. Aí você vai dizer para mim, ô Betão, como é que você vai dizer que um negócio desse não é verdade? Em primeiro lugar, no templo,
para quem estudou o curso básico de teologia, sabe que o templo tinha degraus. O primeiro degrau havia o pátio, tá? Onde todas as pessoas iam. Havia o primeiro degrau, que só judeus andavam por ali. Havia o outro degrau, onde só os homens entravam. E havia lá, onde havia o sacrifício, o altar, tá? Tinha que ser judeu autêntico, tá? Ele tinha que se santificar e se purificar. Onde que os vendilhões ficaram quando Jesus expulsou? Lá no segundo degrau. Porque o templo, para quem não sabe, no período de Jesus, não existia o canal de Suez. E como não existia o canal de Suez, as mercadorias que transitavam entre os dois mares ali, elas passavam por terra. E os mercadores, eles subiam até Jerusalém, faziam a troca, faziam o câmbio. Então, o templo, naquele período, tornou-se uma grande casa de câmbio. Aí eles desciam e iam para o outro oceano, e ali embarcavam suas mercadorias. Também era a única ligação entre a Mesopotâmia e o Egito. Você pega o mapa de Israel, você vai ver isso claramente. Então, a mercadoria que saía do Egito, que ia para a Mesopotâmia, passava por ali. E a mercadoria que descia da Mesopotâmia em direção ao Egito, passava por ali. Então, Jerusalém era o centro do mundo antigo. Aí você fala assim, mas o centro do mundo não era Roma? Só para lembrar você que o Império babilônico, que era um pequeno, que ocupava uma boa parte dali do mundo antigo, o Império Babilônico cai, lembra-se, aí o Império Medo-Persa toma Nabucodonosor, levou o povo cativo, e o Império Babilônico cai, lá em Daniel, capítulo 2. Assume o Império Medo-Persa. Tá? Lembra do Mene, Tekel, o Farzim? Contou seu reino, dividiu, pesado fosse na balança, é isso que aconteceu. Cai o Império Babilônico, tá? E aí Dario, o persa, é aquele que manda o povo de volta para Jerusalém, reconstrói o templo, e depois ali, isso está no livro de Esdras, e depois no livro de Neemias, eles reconstroem o muro. Israel, no Império Medo-Persa, torna-se cidade-estado. E Roma, e aí cai o Império Medo-Persa, por causa da usurpação dos reis, e aí, depois da queda do Império Medo-Persa, entra o Império Romano, que torna-se um dos maiores impérios de todos os tempos. O Império Romano ele vai desde ali o norte da África, ele vai até, ocupa toda a Mesopotâmia, vai até a Europa, que inclusive Roma torna-se a sua capital, e também uma parte da Ásia Menor. E Jerusalém, nesse período, cidades que eram uma satrapia, tornou-se cidade-estado de Roma. E Roma estabelece, então, uma nova rotas comerciais, e as estradas surgem, com o surgimento das estradas, o comércio melhora e muito, tá? E também a língua Roma, na mão de Alexandre o Grande, torna-se língua oficial em todo o Império Romano, que, na verdade, o aramaico era a língua comercial nesse período, tornou-se, então, agora o grego a língua oficial, como é o inglês hoje, e as pessoas comercializavam em grego. E por isso que a Bíblia diz, na plenitude dos tempos, uma só língua, todo mundo falando a língua, a comunicação acontecia, então aí vem Jesus. E é nesse período, tá, que tudo isso aqui acontece. E é nesse período que a Bíblia, aliás, a partir do século VIII, os profetas e escritores começam a escrever. Então, ali a Torá ela passa a ser escrita, inclusive, depois de um tempo, que aconteceu que o Império Romano existiu, que a Torá fosse colocada em grego para estar na Biblioteca de Alexandria, onde surge a Septuaginta. Por que Septuaginta? Porque ela foi escrita por 72 anciões. Eles transcrevem a Torá para o grego, e nesse período surgem aí os copistas. Quem são os copistas? Tá? Os escribas e os fariseus, que eram seitas nesse período. Eles é que transcrevem a Bíblia, eles que vão transcrevendo o conteúdo bíblico, inclusive a carta de Tiago, porque nesse período aí, nessa região, era muito rico em papiro.
não tinha papel como nós temos hoje. Tá? E como não tinha papel como nós temos hoje, o que eles faziam? Eles faziam com papiro. O miolo do papiro eram tiradas folhas bem fitas bem fininhas, colocadas uma do lado da outra e depois cruzado, quando esse material ainda é virgem, né? Prensado, e quando ele secava, ele ficava muito parecido com o nosso papel de hoje. Mas esse material não é muito resistente, esse material na umidade ele se desfaz, porque ele é um material orgânico. E aí o clima dessa região favoreceu a preservação desses textos. Para vocês terem uma ideia, nós temos 56 mil cópias do texto que nós estamos falando aqui hoje, tá? E 2.800 variantes, tudo em grego. Por que Deus escolheu o grego? Porque o grego, tá? O grego koiné, por que é chamado grego koiné? Porque lá na cidade de Éfeso, numas escavações que fizeram, encontrar alguns manuais de bruxaria e muita literatura com relação à bruxaria, com relação aos sinos de magia. E esse material escrito em grego. E esse grego, comparado com o grego do Novo Testamento, percebeu-se que era o grego que era comum na época de Jesus e na época que esse material foi escrito. E facilitou muito a interpretação bíblica. E ele foi chamado de grego koiné, ou seja, grego comum. Tudo isso para vocês entenderem que esse material foi escrito e ele foi copiado. E dessas cópias, variantes, 28 mil cópias, tá? Que é chamado NA28. Inclusive, se você gosta do grego, eu sou estudante de grego. Então, essas variantes formam a NA28, que é a versão mais confiável do texto original. Mas o texto original, gente, esse texto aí, escrito por homens, eu quero que vocês pensem. Tinha um professor na faculdade teológica que dizia que nesse texto está o hálito de Deus. É a palavra de Deus. Fora disso, tem essas ideias aí que esse pessoal começou a inventar, entendeu? E eles começam com essas histórias e, para quem já leu a patrística, tá? Sabe do que eu estou falando. Então, a teoria epifânia e a teoria euvediana vem de gente que foge desse texto. Para vocês terem uma ideia. Como eu disse, não dá para José ter tido uma outra esposa ou outros filhos, tá? Porque senão Jesus não seria chamado primogênito de Maria. Mas esse Tiago também dizia um outro Tiago, que é chamado pequeno, Tiago menor. Aliás, Tiago menor é um erro de tradução, mencionado lá em Marcos, capítulo 15, versículo 40. E também existe Tiago e João, filho de Zebedeu, dos 12, que está relacionado lá em Marcos, capítulo 10, versículo 2, Marcos 3, 17, Lucas 6, 14, Atos, versículo 13, e justamente que fala do martírio dele. E esse Tiago, inclusive, que é o Tiago chamado Tiago de Compostela, santo padroeiro da Espanha, que foi martirizado ali, lá em torno de 44, tá? E ele ali está relacionado em Atos 12. Então, ou seja, se ele escrevesse essa carta, foi escrita depois desse período, porque pelo que ela relata e pela conclusão que ela toma, é por isso que acreditamos que não foi esse Tiago que escreveu. Por isso que acreditamos que foi Tiago, tá? O Tiago que é o mesmo Tiago que está lá em Atos capítulo 15, que participa do Concílio de Jerusalém e que escreve, inclusive, a carta do concílio. Numa leitura superficial, Tiago 2, 14 e 26 parece como um ataque direto ao paulinismo. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2, 24. À primeira vista, isso parece que terminasse uma contradição. Por isso, tá? Aquele que fez a reforma protestante, você sabe quem fez a reforma protestante? Alguém abre o microfone e fala para a gente. Martinho Lutero. Martinho Lutero. Gus também, antes. Exatamente. Martinho Lutero, ele fala no seu comentário da carta de Tiago que a carta é cheia de palha. Por que ele faz esse comentário? Porque a visão que Martinho Lutero tinha, quando você faz uma primeira leitura da carta de Tiago, dá a impressão que ela está contradizendo o que Paulo ensinou em Romanos e também em Gálatas.
Mas quando você olha com mais atenção, você percebe que Tiago está trazendo um sentido prático à vida cristã. E não somente ao sentido, tá, de algo espiritual sem a atitude prática do dia a dia. O que Tiago está fazendo, ele está trazendo a igreja a uma atitude prática no dia a dia. Nós vamos perceber isso com muita clareza. Vai falar de coisas diretas do dia a dia da gente. Você vai perceber que inclusive, né, se você for a primeira epístola de João e a de Paulo, especialmente aquelas Romanos e Efésios, e a primeira de Pedro, são livros que mostram a Cristo e ensinam tudo o que precisam saber para a sua salvação. E no caso de Tiago, ele é prático, ele ensina a vida prática para a gente. Tá? E, lógico, a Bíblia não está se contradizendo, ela está mostrando o que Tiago quer mostrar para a gente, é o viver diário, a prática da igreja, como tem que ser a prática na nossa igreja. Em comparação com essas epístolas, a de Tiago é uma epístola cheia de palha, escreveu Martinho Lutero, porque não contém nada evangélico. E aí ele fala assim, eu vou falar disso aí depois. Essa é a colocação de Lutero. Aí você fala assim, peraí, ele descartou a carta? Não. Depois ele tem um comentário na qual ele se aprofunda no estudo. Mas algumas pessoas, quando olham esse comentário de Lutero, falam assim, peraí, se o cara falou isso, por que essa carta está no cano? Tá? Por que ela é chamada de epístola? Tem uma diferença entre carta e epístola. Tá? O evangelho, gente, a vinda do evangelho, ela arejou a cultura. Ela mudou a cultura do mundo. Para começar, dividiu a história. Antes de Cristo, depois de Cristo. Eu fui visitar um jovem hoje, e quando eu falava disso para ele, ele ficou admirado. Vocês sabiam que, historicamente falando, eu estou falando de investigação histórica, de fato histórico, documentos que dão verdade, que veracidade a um veredito. Tá? Sabia que existem mais documentos históricos? Eu falei aqui de quanto? De 56 mil documentos. O Novo Testamento, tá? É o livro mais documentado da história da humanidade. Para vocês terem uma ideia, a ciência adotou o calendário cristão não porque achou que Jesus era legal, por causa do cristianismo, não, porque era um fato histórico, que dividiu a história, que arejou os conhecimentos. Tanto que antigamente escreviam-se carta. Carta não foi um negócio comum, existem cartas, inclusive, tá? Até com 100 anos antes de Cristo. Até mais que isso, carta. De soldado comunicando com seu pai, cheguei bem, estou aqui no fronte, tal. Esse é o que a história conta. E as cartas tratavam-se de documentos comerciais. Quando, no Novo Testamento, a carta tomou um novo aspecto. Ela passou a ser chamada de epístola. Por que epístola? Ela tem a força de comunicação daquele que a escreveu, como se esse mesmo estivesse ministrando à igreja. Por isso que ela era copiada, distribuída, a gente chama de carta circular, que era levada para outra sinagoga, para outra igreja, e lá, quando os irmãos se reuniam, eles paravam, e agora vamos ler a epístola de Tiago, e começavam a ler como se o próprio Tiago estivesse falando àquela comunidade. Por isso era chamada de epístola. E não comumente chamado de carta, ou livro e também chamado de epístola, porque é como se ele estivesse pregando diretamente àquelas pessoas. O William Barclay fala, escrevendo sobre o Tiago, ele fala que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. À primeira vista, isso parece uma terminante contradição da doutrina paulina, da justificação mediante a fé. Mas o que Tiago está atacando, é assim chamada fé, que não tem resultado nem consequência ética. Porque é algo muito claro, é que qualquer pessoa que acuse Paulo de pregar tal classe de fé não pode ter lido as cartas desse apóstolo, pois essas se acham repletas de exigências éticas. Basta ler com um capítulo de como Romanos, para comprovar que Paulo pregou uma fé cheia de consequências éticas. Ou seja, elas se complementam. Por isso
que somente depois do 3º século ela foi incluída no concílio que estava formando o cânon, que Tiago foi um dos livros tardiamente colocados no cânon, e perceberam da veracidade, não só da veracidade, da profundidade ética em termos de vida cristã que essa carta possuía. Avançando, Tiago finalmente está, aquele que é chamado irmão de Jesus, ainda que a primeira relação concreta de Tiago, essa carta não surge até Orígenes. Quem é Orígenes? Um dos escritores da patrística. Quem é a patrística? São os livros da formação do pensamento cristão. Apesar que alguns deles, nos primeiros livros, usam muito da alegoria. No caso, Orígenes é um daqueles que não usa muito da alegoria, mas ele é da primeira metade do século III. E este Tiago, que atribui tradicionalmente a epístola, é também ele que a Igreja Católica Romana definitivamente atribui a carta, visto que em 1546 o Concílio de Trento estabeleceu que o livro de Tiago é canônico e escrito por um apóstolo. Tá? E tem outras, Epifânio também sustentou energicamente isso em 370, ele já tinha feito essa afirmação, e, lógico, a teoria do livro de Tiago, até hoje, ela prevalece seríssima como carta do irmão de Jesus, que é muito legal isso, tá? Quem é esse Tiago? Coluna da igreja. É o mesmo que lá em Atos, capítulo 2, versículo 17. Pedro fez conhecer a notícia da fuga da prisão. Lembra que Pedro foi preso, estava lá, e o anjo foi lá e tirou ele da prisão. Aí ele vai lá e bate na porta da casa onde eles estavam. Aí a mulher olha e fala assim, o Pedro está lá fora. Como é que ele pode estar lá fora? Ele está preso. Não, ele está aqui na porta, está batendo na porta. Então vai lá e abre a porta. E Pedro entra e conta como milagrosamente o anjo do Senhor o livrou daquela prisão. É Tiago, tá? Quem indubitavelmente preside o concílio de Jerusalém. Está lá em Atos, final do capítulo 14 e início do capítulo 15. Tiago e Pedro são aqueles com quem Paulo se reúne, faz a primeira viagem a Jerusalém com Pedro, Tiago e João, colunas da igreja. Discute e determina Paulo, o campo de trabalho para Paulo. Inclusive, Paulo relata lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, e também no capítulo 2, o versículo 9. Ele fala, eu estive com eles lá, e ele me colocou, agora eu estou trabalhando sou apóstolo aos gentios. É Tiago quem Paulo vai com a oferenda das igrejas gentílicas em sua visita a Jerusalém. Essa visita ia ser a última dele, que ele vai ser conduzido por encarceramento, ele vai ser preso. Está lá em Atos, capítulo 21, capítulo 18 até o 25. É esse Tiago que tem esse contato, que recebe as ofertas. As últimas palavras desse fragmento da história de Hegesipo mostram que esse tinha uma data distinta para a morte de Tiago. Joséfo a situa em 62 depois de Cristo. Mas isso, antes do sítio de Vespasiano, tá? Então a data seria em torno ali de 66, onde ocorre e acontece, tá? Como é que eu chamo? Diáspora. Então, quando acontece a diáspora, tá? Diáspora, o que é diáspora? Quando os judeus se espalham. Eu tenho que admitir as pessoas aqui, que elas chegaram e eu não admiti. Por isso eu parei um pouquinho. Eu me empolguei aqui e esqueci. Mas eu volto agora com a projeção. Então, quando aconteceu a diáspora, meus irmãos, que é justamente quando a igreja é dispersa, quando acontece a dispersão, e é nesse período, inclusive, que ali pelo ano 70, o templo é derrubado pelo general Tito, e quando Jerusalém é tomada e Jerusalém é sitiada, aí acontece, vamos assim dizer, esparramar a igreja. Deus tem um propósito nisso, Deus tem um projeto nisso, tá? E eu entendo que isso faz com que o evangelho chegue a todos os povos, inclusive até nós. É muito importante a gente entender que Deus tem os seus propósitos, e nesse propósito de Deus está a dispersão. Nesse propósito de Deus está o espalhar da igreja. Aí você fala assim, Betão, mas Deus mandou a igreja, espalhou a igreja mundo afora. O que aconteceu aí?
Ele tinha um propósito, Deus tinha um projeto. Se não acontecesse isso, a igreja não estaria espalhada em todo mundo, não teríamos todas as pessoas ouvindo e entendendo Jesus e conhecendo Jesus. Continuando. Inclusive, eu trago aqui a relação do relato de Joséfo. Quem foi Joséfo? Foi um historiador grego que também relata algumas coisas do Novo Testamento. Como está dividido o livro de Tiago, a carta de Tiago, ou a epístola de Tiago? Ela começa com as provações, que são o propósito, tá? As provações, procedência e propósito de Deus, e ainda as provações, tá? E propósito de Deus, a conduta cristã, ou seja, particularmente ética. Deixa eu admitir mais um aqui que chegou. E depois, conduta cristã, fé e obras. E capítulo 3, língua controlada. E o mais legal ainda é que ele fala também de língua e sabedoria. Capítulo 4, o mundo e a nossa relação com o mundo e a oração não respondida, como encarar a questão financeira e como encarar a questão das orações. E, lógico, nós teremos uma aula de conclusão que vai ser próximo dessas datas aqui. E ele começa assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações! Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E quando Tiago escreve isso, tá? Ele está dizendo aqui, olha, uma coisa muito forte. Primeiro, ele começa dizendo servo. No original grego, essa palavra aí é doulos. Doulos é escravo. Aí você fala assim para mim, assim, ô Betão, você não falou que o Tiago é irmão de Jesus? Por que ele não escreveu aí, Tiago, irmão de Jesus? O cara fala, opa, parou aí, eu sou o rei da cocada preta, sou a última bolacha do pacote, tá? Não tem para ninguém, eu sou irmão de Jesus. Aí, o mais legal ainda é que o cara coloca isso e ele fala assim, olha, ele podia colocar isso, mas quando ele escreve aqui escravo de Deus, não foi uma posição que deram para ele. Ele se humilha e se coloca uma posição muito mais abaixo de qualquer pessoa dentro da liturgia cristã. Ele fala assim, eu sou escravo de Deus e sirvo a Deus. Quando eu vejo isso aqui, meu irmão, minha irmã, eu vejo a igreja, e assim a gente tem dificuldade na igreja. Algumas pessoas têm dificuldade porque elas querem ser estrela. Querem aparecer. Quer chamar atenção. E quando a gente olha para Tiago, ele tinha todos os motivos e razões para dizer, olha, eu sou líder da igreja, coluna da igreja aqui em Jerusalém, irmão de Jesus. Ele fala o seguinte, não, Tiago, servo. Tiago, escravo. Sou melhor que ninguém. Aí você percebe que ele introjectou e entendeu qual era o plano de Jesus. Esse Tiago, que não reconhecia o Jesus como o Messias, mas depois ele se converte, ele se torna servo, e aí ele passa a entender o que está acontecendo. Por isso, essa expressão aqui é determinante no início da carta. Ele precisa se identificar Tiago, apóstolo. Tiago, o cara. Tiago, o maior. Tiago, o melhor. Tiago, irmão de Jesus. Não. Ele usa servo. Lindo, né? Aí a beleza do texto começa aí. E, gente, quando ele coloca servo do Deus, servo do Senhor Jesus Cristo,
as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Aí, na verdade, o Queirim aqui, tá? Ele tem foi traduzido como saudações, e algumas Bíblias podem estar traduzido como graça. Shairim era uma saudação grega. O grego, quando ele escrevia uma carta, ele colocava Shairim, ou Shairim. Quer dizer o seguinte, que a graça te alcance. E o mais legal ainda, tá? Que ele está colocando as 12 tribos dispersas entre as nações. Ou seja, quando está acontecendo a dispersão, e ele coloca a linguagem, ele faz aqui um paralelismo entre o grego e a cultura judaica. Porque quando ele se refere a 12 tribos, ele traz na mente do judeu as 12 tribos de Israel. E agora, na dispersão por causa da perseguição, depois que o Messias veio, ele está chamando essas pessoas para essa junção, para o entendimento da sua carta. E o mais legal ainda, mesmo aqueles que aceitaram Jesus e que não eram cristãos, ele escreve uma colocação em grego. Graça. Paulo, inclusive, aproveitou justamente esse expediente e nas suas cartas ele coloca Shairim e Shalom. Ele usa graça e paz, inclusive, tornou-se a saudação cristã na igreja de hoje. Graça, porque fomos alcançados pela graça. Uma graça libertadora, um favor imerecido. E paz e Shalom. Paulo usa graça e paz. E você vai perceber que nas cartas escritas por Paulo, ele usa essa saudação em todas elas. Aí ele dizendo, as 12 tribos, a esse povo que foi disperso, a esse povo que está sendo perseguido. Porque essa perseguição que começa a acontecer aqui nesse período é aquela perseguição que a gente vê relatado em filmes das pessoas sendo jogadas às feras, enfrentando gladiadores, sendo destroçadas, sendo mortas. Tem mais alguém querendo entrar aqui? Admitir? Essas pessoas que estão sendo mortas, essas pessoas que estão sendo perseguidas, e defender, e falar de Jesus, e dizer que é cristão nesse período, implica perder a vida. Implica em ser tratado como contrário ao Império Romano. Implica em ser uma pessoa odiada e rejeitada até pela própria família. Os escribas e fariseus desse período tinham uma dificuldade imensa com esses que eram chamados do caminho. E a esses que Tiago está escrevendo. E ele coloca saudações, no caso, Sheirim. Sheirim quer dizer que a graça os alcance. E foi traduzido para a gente como saudações. E aí ele escreve. Olha como você vai entender o sentido da carta. Meus irmãos, você percebe que ele abarca agora todo mundo que nasceu de novo. Agora é tudo irmão. Considere motivo de grande alegria. Só que ele coloca grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. Gente, esse texto aqui, em um monte de igreja, ele não pode ser aceito. O pessoal da teologia da prosperidade não vai poder aceitar esse texto. Vai ter dificuldade com isso. Sim. Por quê? Passar por diversas provações, esse diversas aqui é uma palavra do grego, poikolós, tá? O poikilós, ele é a mesma origem da palavra policromia. É a mesma raiz de policromia. Poikilós é a mesma raiz de policromia. Ou seja, quando ele coloca assim, o fato de alegria, tem grande alegria o fato de passarem por diversas, tem provação de todos os tons, de todas as cores. Tem provação de todos os tons e de todas as cores. Queridos, a gente tem que entender que provação é uma coisa, tentação é outra.
provação é para você ser aprovado. Ah, Betão, eu posso ter uma aprovação na qual eu... Gente, quando Paulo escreve, olha, sobre o espinho na carne, e muitas coisas se falou sobre isso, não vou entrar no mérito agora, é que tinha uma dificuldade. Alguns dizem que era visão, outros dizem que era um mal do estômago. Quando ele escreve para Timóteo, ele fala para o Timóteo tomar um pouco de vinho por causa do estômago. Algumas dificuldades são provações? Sim. E o que ele fez? Orei 3 vezes. E o Senhor me disse, a minha graça te basta. Eu não sei como é que é a sua vida, eu não conheço a tua vida, eu não conheço o teu coração. Eu não conheço as dificuldades que você tem. Algum de vocês, algumas provações, por mais leves que possam parecer para algum, para você é um peso enorme. Na mesma proporção, uma provação que você acha que para o outro é algo muito pesado, para você possa não ser. Tá? Eu me lembro daquele hino do cantor cristão, temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. E Paulo ele escreve de uma maneira muito legal, já aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, seja na alegria ou na adversidade, louva ao Senhor. E um outro trecho que ele escreve também, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades, mas algumas provações, algumas que não são tão cor-de-rosa, são um pouco mais acinzentadas, podem surgir na sua vida. E no momento eu estou passando por uma. Eu vou compartilhar com vocês. Alguns dias atrás eu fiz uma biópsia da medula. E no resultado dessa biópsia, deu mutação na medula. Aí você vai dizer assim, Betão, e agora? Agora eu fiquei pensando, eu sou um X-Men agora. Wolverine, entendeu? Ou, quem sabe, o professor, hein? Se é mutação, estou passando por essa mutação. Tomei já medicamento 15 dias, não resolveu, segunda-feira eu vou ter que fazer uma sangria. Quem já conhece isso aí na medicina sabe o que é. Na oncologia aqui do Hospital Cristóvão da Gama. Então, gente, para mim, o que é? Se é prova? É prova? É uma grande oportunidade, porque se não fosse essa aprovação, a doutora Elaine, tá? Do Hospital Brasil, ela não teria ouvido falar que Jesus a ama. E ela não teria a oportunidade de abrir o coração. Deus sabe todas as coisas, nada foge ao controle dele. E é por isso que eu estou confiante. E é por isso que eu descanso nele. Eu não sei como está a sua vida. Pode ser que nessas poiquilóis possa ter surgido uma aprovação na sua vida. E você esteja passando por uma outra agora. Saiba que a aprovação ela tem um propósito. Por isso, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele escreveu assim, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o propósito da aprovação. É que você seja aprovado. É que você passe pela prova. E quando passar pela prova, glorifique a Deus. E receba lá o seu galardão. Poderia se referir a todos os judeus radicados fora da Palestina? Já vimos que tais judeus ultrapassavam 1 milhão. Poderia se referir à origem judia, residentes fora da Palestina? Poderia. Tiago poderia estar também escrito a muita gente, mas a frase pode ter tido um terceiro significado. Para os cristãos, a igreja era o real e verdadeiro Israel, o Israel espiritual de Deus. Eu esqueci de comentar isso, ainda bem que está aqui no PowerPoint. Poderia. Quem Tiago queria atingir? E está atingindo nós hoje. Está falando conosco hoje. Tá? E ele coloca, no versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aqui a palavra provações, também é uma outra palavra que vem do grego, tá? E essa eu vou colocar a tradução aqui para vocês. Peirasmos é prova, juízo, tentação, dirigida para um fim. E esse fim
é aquele que é submetido à prova. Saia dela fortificado e purificado. Ou seja, quando eu entrego para você uma avaliação, quando você faz uma provinha, qual é o propósito? É avaliar o teu conhecimento. E quando chegar no final, puxa vida, aprendi e passei. É esse o propósito, é essa a ideia. No caso aqui, a palavra, inclusive, no original grego, traz esse sentido. A palavra é essa. Por isso eu trouxe a tradução, porque as pessoas podem colocar aqui várias interpretações. Gente, eu estou colocando para vocês algumas coisas aqui, é para facilitar justamente a sua exegese do texto. Ou seja, você ler e interpretar o texto, inclusive, como é com o seu propósito original. Fora disso, tá? É viajar na batatinha, é interpretação equivocada e que pode levar a interpretação completamente fora do propósito que a carta foi escrita. Então, nós vamos trabalhar nessa direção. Então, se segure aí. Talvez você vai achar, mas Betão está sendo redundante. Tá? Algumas vezes eu vou repetir mesmo, que é para você fixar, para você gravar. A ideia é essa, que você aprenda, que você entenda o texto e você possa ministrar o texto para outras pessoas. Ah, mas eu só queria participar da escola só para... tudo bem, querido, não tem problema. Seja qual seja o seu propósito, nós vamos trabalhar para que você aprenda, ok? Então, Peirasmós é o propósito aqui, uma prova que você passe para que você aprenda. Não é para te destruir, não é para acabar com você, não é para te derrubar, não é para dizer que você é fraco. É para que você passe e seja aprovado e receba o louro da vitória do outro lado, que você atravesse. Tá? O verbo correspondente também é o peraizen. Peraizen, tá? Traduzido, tentar, tem o mesmo significado. E é correspondente. Eles estão falando justamente de prova ou tentação. Mas onde ele for aplicado, se for aplicado peraizen, é tentação. Lá quando Jesus foi tentado, peraizen. No original, peraizen. Tentação ali, que o diabo tentou, peraizen. E a tentação, ela ocorre de várias formas. Tá? Não é só o diabo que tenta. Você pode colocar na tua mente, eu vou até fechar aqui para você olhar para mim. Olha aqui para a telinha ali, pequenininho mesmo. Ih, cadê a minha imagem? O cara cortou o vídeo. O cara é não cego mesmo com esse negócio, hein? Opa, voltou a imagem. Na sua mente, muitas vezes você produz tentação para você mesmo. E você procura se provar. E você procura se testar. Por isso, a mente humana, tá? Ela tem muita capacidade. Ela tem capacidade, inclusive, de reprovar você mesmo, se reprovar, sem ninguém falar nada para você. Por desafios que você coloca para você mesmo, ou para você mesma. Lógico que eu estou usando aqui no modo genérico, tá? Eu uso, como a Ellen é formada em letras, se eu usar mesmo, eu estou dizendo para todos. Quando eu falo boa noite a todos, eu não falo boa noite a todas, porque a língua portuguesa, tá? Quando você fala todos, ela abrange todos os gêneros, tá? E lógico, se alguém falar todos para mim, eu vou dizer que ele tem que aceitar Jesus. Simples assim. Então, a mente humana, ela tem essa capacidade. Mas por que a mente humana tem essa capacidade e Deus deixou esse negócio assim? Porque nós somos criados imagem e semelhança dele. Nós somos criados imagem e semelhança dele. Ah, Betão, então aí por isso que a gente tem o livre-arbítrio. Não, a gente não tem livre-arbítrio. Tá? Mesmo você escolhendo, mesmo você... Livre-arbítrio só tem aquele que entregou a vida para Jesus. Antes de entregar a vida para Jesus, você é pecador e você não tem opção. Você foi concebido debaixo do pecado. Então, você não pode escolher se vai pecar ou não, porque você já está debaixo do pecado. Mas depois que você aceita Jesus, quando você vê alguma coisa ou uma situação, você pode escolher: vou praticá-la ou não vou praticá-la. Isso é coisa da sua cabeça. O diabo pode soprar na sua cabeça, o diabo não sabe, não lê pensamento. Ele pode apresentar situações diante de você, da qual você pode dizer: não vou continuar nela, eu vou sair dela, como Deus falou ao povo de Israel: sai dela, povo meu, quando eles estavam se misturando com outros povos. Resistir ao diabo
e ele fugirá de vós. Fugir da aparência do mal. Isso parece errado? Estou fora. Vai aparecer, gente, o diabo não vai trazer para você, não vai chegar para você pintado de vermelho, com chifre, dizendo, eu sou Satanás e vim aqui para te derrubar. Não. O que ele vai fazer? Ele vai minar o campo para você. Ele vai preparar as armadilhas. Por isso, quando você for tentado, não diga de Deus foi tentado, porque Deus a ninguém tenta. Cada um, nós vamos aprender isso lá na frente, é engodado e envolvido pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência, Betão? Concupiscência é o gostinho pelo pecado. Quando você trata o pecado como se fosse um gato angorá, acaricia ele e trata dele com muito carinho. Pecado não confessado, pecado acumulado. Pecado confessado, Deus lança lá no mais profundo do abismo, lá no profundo do mar. E tem uma plaquinha lá, diz proibido pescar. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se você chegar para Jesus, Jesus, pequei de novo, o mesmo pecado, Jesus vai chegar para você, não lembro mais. Os vossos pecados eu não me lembro mais. Essa que é a maravilhosa graça que nos alcançou. Nós estamos nesse mundo, envolvidos nesse mundo, corrompido, mal, pecaminoso, onde o errado parece ser o certo parece ser errado. E, gente, não é a política é um horror. Você vê no noticiário, você vê as barbaridades que estão acontecendo à nossa volta. A nossa redonda aqui na nossa cidade. Consequência do pecado. Consequência da maldade. Consequência do mal que está nos cercando. Por isso, além de tudo isso, tem você mesmo, que às vezes promove o encaminhamento de você para o pecado. Quando o Tiago escreveu isso, ele sabia disso. E por isso que Tiago ele se aprofunda nesse processo. Por isso que essa carta é tão valiosa e é tão preciosa para a gente. Hoje em dia, mesmo tendo sido escrita há tanto tempo, mesmo tendo sido escrita às tribos dispersas, ela é uma carta para nós, para os nossos dias. Continuando. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha como é que ele está dizendo. Então, como eu disse para vocês, porque sabe o que é a prova? Aqui, documinium. Documinium é prova que você vai passar. É prova, não é para te quebrar. É que você tem condição, porque Deus se lembra da nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, e ele nunca vai deixar vir sobre nós uma provação maior, aquela que nós possamos suportar. E sabe o que documínio quer dizer? É muito legal isso. Tá? Quando a moeda era cunhada, na época lá de Jesus, com o rosto de César e tudo mais, quem fala isso aí é o William Barclay. Tá? A expressão usada para fazer a cunhagem, que dava veracidade, que dava qualidade àquilo, era essa palavra. O propósito da aprovação é nos livrar de toda a impureza, queimar a escória do caráter humano, nos deixar limpos e purificados. É a mesma palavra que é usada para quando você chegar na prova, passar a prova e ser aprovado. O propósito é só esse. Não é outro. Se alguém falar outra coisa, não. O propósito da aprovação, estou numa luta, e a luta está complicada, está difícil para todo mundo, querido. Todos nós temos que passar por prova. Quanto mais perto de Jesus nós chegarmos, mais seremos provados. É aquela história, né?
Imagina quando você chega num quarto, alguém joga tinta de todas as cores na parede. Fecha a porta e janela. Fala que cor que você vê? Algumas cores que são mais vivas, talvez você veja. E quando alguém fala assim, ó, acende um palito de fósforo aí, e acende uma vela, muitas cores você vai ver. E se alguém colocar uma lâmpada, opa, estou vendo quase tudo. Se alguém colocar uma lâmpada de 1000 watts, agora eu estou vendo todas as cores. A vida cristã é assim, gente. Degrau por degrau. É passo a passo. Quando você passar por uma etapa, foi aprovado, Deus vai te dar uma outra etapa. Qual é a ideia? É que depois você possa orientar os outros. Dizer, já passei por provas assim. Não é para ter vergonha. Irmão, não resisti. Não, irmão. É para chegar para o irmão e falar, irmão, olhe por mim. Estou passando por provas. Estou passando por lutas. E para mim está difícil. Vocês podem orar por mim? Gente, quando a igreja atingir esse nível de maturidade, nós vamos crescer como corpo. É isso que funciona, o crescimento da igreja funciona desse jeito. E é por isso que nós estamos exigindo e pedindo que os irmãos leiam a Bíblia. Nós temos aí 7 leituras que você pode fazer no aplicativo. Leia a Bíblia, voltem para a leitura da Bíblia, vamos voltar para a leitura da Bíblia. É essa a ideia, é esse o propósito, para que a gente leia e aprenda e cresça no conhecimento da palavra. E ela produz perseverança. Ou seja, quando você passou pela prova, o que vai gerar em você? Perseverança. Esse problema eu não tenho mais. É por isso, gente, que algumas coisas para a gente, para a igreja, inclusive, tem uma dificuldade com isso. Quando o irmãozinho cai, tropeça, já cheguei às 8h30, gente. Eu vou só encerrar um raciocínio aqui, vou abrir a palavra para vocês para a gente poder encerrar. Vocês já estão aqui há mais de 1 hora comigo. Me perdoem, eu percebi, esqueci da hora. Então, quando o irmãozinho cai, e o pessoal fica bravo, e quer apedrejar, e não, gente. Se ele caiu nessa situação, ele ainda está sendo provado, está sendo testado. Mas a gente que é mais maduro, tem que ser ombro, e carregar, e trazer para junto. Vou orar por você, quero caminhar com você. Hoje eu tive a alegria de visitar um jovem e falar para ele, olha, tá difícil, quero ser ombro para você, quero caminhar com você. Se você deixar, a gente caminha junto. E eu vou parar a apresentação aqui e vou abrir para vocês. Gente, que classe linda! Quanta gente junto com a gente. Eu vou dar um tempo para vocês. Pergunta, dúvidas sobre o que nós falamos até aqui, comentário. Nós aceitamos críticas também, tá? Ó, Betão, isso não foi legal, isso não foi bom, não gostei, não curti, entendeu? Vocês têm liberdade agora. Eu vou pedir que um de cada vez. Quem tiver alguma coisa a dizer, acrescentar, abra o seu microfone para a gente depois poder encerrar. 5 minutos para vocês. A Francisca abriu o microfone e não estou te ouvindo, querida. Aonde que eu abro? Abriu, agora estou te ouvindo. Já abriu. Tá certo. Tem pergunta, querida? Pode fazer. Eu? No começo, foi difícil eu entrar para ouvir o que você estava falando. Eu assisti quase a metade da aula só sem som. Mas agora está tudo bem, consegui. Mas eu queria te perguntar se você vai deixar algum material palpável para a gente. Sim. Essa apresentação em PowerPoint eu vou compartilhar, né, pelo aplicativo da igreja. Tá? Vai estar disponível para vocês. Vou deixar também essa gravação. Eu vou, assim que ela tiver compilada, eu vou deixar ela já no YouTube e já vou mandar o link também no aplicativo. Então, quem não assistiu, quem perdeu um pedaço, vai poder rever quantas vezes quiser, tá? Vai ficar disponível para vocês, tá? Até para tirar dúvida depois, que a gente vai avançar.
Então, à medida que a gente for avançando, estou com uma dúvida, se já tiver sido tratada aqui na aula, tudo bem, você pode revisar. Se não, a gente vai estar. E também, eu vou receber as dúvidas, pode ser pelo aplicativo, pode ser por SMS, tá? E eu também estou pensando em formar um grupo com os alunos da classe, um grupo de WhatsApp. Mas, gente, por favor, o grupo de WhatsApp é uma complicação para mim. Que eu estou em vários grupos, estou no grupo dos pastores, estou no grupo da intercessão, estou no grupo da saúde, entendeu? O que acontece? Se eu tenho uns irmãozinhos que gostam, que tem que mandar bom dia e manda uma foto, boa tarde, um versículo, e ouviu a pregação do fulano e tal, e coloca no grupo. Então, gente, não, esse grupo não vai ser para isso. Vai ser para tirar dúvidas sobre a carta de Tiago. Dúvidas para o grupo, tá? Então, se eu incluir você no grupo, é com esse propósito. E, gente, se sair dessa linha, eu cancelo o grupo, não tenho dificuldade nenhuma com isso. Combinado? Ok. Ficou claro para todos vocês? Sim. Posso falar, Beto? Claro, querida, fica à vontade. Então, você vai mandar a aula em PDF para que a gente possa imprimir ou vai ser só a gravação? Eu vou mandar a aula em PDF. Os slides que eu apresentei aqui irão em PDF para vocês, inclusive com os comentários que eu tenho nos rodapés. Tá? Tá bom. Porque aí a gente pode imprimir e fazer uma apostila, né, da aula. Pode sim. Tá ok? Tá ótimo. Só isso, obrigada. Mais alguém? Tem gente entrando agora na sala, gente. Então, talvez tenha caído. Eu não sei se a pessoa caiu e está entrando novamente. Tá? Então, é isso aí. Dúvidas? Ninguém vai reclamar. Falou demais, Betão? Não? Gente, o pastor Itamir não chegou até agora. Não sei o que aconteceu. Vou conversar com ele depois para saber o que aconteceu. Mas nós combinamos, o combinado é isso aqui. Até aqui. Tá? E mais uma vez eu ratifico. A gente abre a sala às 7h15, tá? A gente tem um bate-papo, pode até informal no começo, às 7h35 eu começo a aula efetivamente. Ok? Pastor, Espero que você... Pode falar, querida. só aconteceu um probleminha, a gente não recebeu o link logo de início, e desde das 7h20 que a gente estava tentando entrar, mas a gente não recebeu o link nem nada, e depois quando a gente recebeu o link, o senhor só aceitou a gente, já era 8h06 já. Misericórdia, o cara é o nosso cego, né? Não, gente, o cara perante isso aqui é lamentável. Sheila, querida, Nilton, eu vou mandar o link da aula completa para vocês, tá? Tá no aplicativo, tá? Da igreja. No aplicativo, lá nas notificações, eu mandei o link lá. Tá. Tá? Então, que tá. A comunicação nossa que tá truncada. Sim. Também, eu tentei mandar por SMS. Não sei se todos receberam. E também mandei no e-mail que está cadastrado. Tá? Uhum. É que a gente não recebeu a mensagem como que ia ser, então por isso que a gente não conseguiu entrar. Então. Perfeito. Não, falhou, houve falha na minha comunicação. Eu peço que os irmãos me perdoem. Não, está perdoado, pastor. Porque houve falha. Como é que vai receber o link? A gente não falou isso, tinha que ter anunciado para a igreja, né? Uhum. Seria o correto. E eu reconheço a falha, por isso o meu pedido de perdão. Pastor, Agora, avante, o link é o mesmo. Pode falar, querida. aonde fica no aplicativo essa parte de notificação que o pastor mandou? Porque eu confesso que eu estou olhando aqui, ó, e eu não estou achando, porque eu recebi pelo e-mail, porque pelo SMS, pelo aplicativo, eu não consegui. Pode explicar onde é? Ótimo, vou explicar no aplicativo. Para quem está no aplicativo, peraí, se ele focalizar melhor. Ixi, deixa eu ver se vai focar. É que o fundo da sua tela está distorcido e a câmera distorce também. Eu falo para vocês, o cara é nosso cego. Deixa eu mudar aqui o meu fundo aqui, tirar tudo. Aí vocês vão ver o meu escritório. Eu acho que agora deixa eu ver se vai aparecer. Mas com a tela apagada, ninguém vê nada, né? Aplicativo, você vai entrar no seu usuário. Sim.
Aí você vai aqui, ensino. Em ensino, tá? Material. Mas aí, ó, pastor, vem para essa tela aqui, não sei se dá para ver, deixa eu tentar focalizar. Quando a gente Sim, clica estou vendo. ele abre isso aqui, ó. Não abre nenhuma aba escrito material. Espera um pouquinho só, que eu vou voltar aqui. Vou voltar no começo. Deixa eu voltar no começo. E vamos nas notificações. O perfil. Espera um pouquinho só, deixa eu que o cara não é cego, estou aprendendo aqui, ó. Junto com vocês. Igreja, agenda, notícias ao vivo, mensagens, Bíblia, aniversário, parceiro. Espera aí que tem aqui. Aqui, ó. Mural de recados no seu perfil. Peraí. Mural de recados. Vou de novo. Tá. Mural de recados. E tem alguma coisa aqui que o Roberto Feliciano colocou. Peraí. Aparece os destinatários. Tá. Aí vem. Ó. Tem aí o link, ó aí. Exatamente. Tá, legal. Vai ser sempre o mesmo link ou o pastor o mesmo tem que link, fazer vai ser o outro? mesmo link. Vai ser o mesmo link, eu não vou passar outro, tá? Eu já abri, essa sala está aberta, a igreja comprou o software, então está aberta e está gravando aí no mesmo link, e nesse mesmo link você vai entrar todas as aulas, não vai mudar. Pode compartilhar o link? Pode. Mas a pessoa é de uma outra igreja, não tem problema. Nós tivemos irmãos de outras igrejas nos outros cursos também. Como é online, tá? Nós tínhamos no outro curso 4 pessoas que eram do interior de São Paulo. Ok? Então, mais uma vez, meus irmãos, o link é esse, tá? E... Sou eu, a Vera. Se não tem dúvida, tá? Não, eu estou falando. Isabel, nós estaremos mandando o material ali em materiais, tá? Eu vou mandar em PDF para vocês, o PowerPoint, e vou colocar o link da gravação dessa aula disponível para vocês assistirem depois que tiverem um tempo, ouvir no carro, ou qualquer outra ocasião, para quem não conseguiu pegar do comecinho, tá bom? De nada, querida. Mais alguma dúvida? Então eu vou pedir... Sou eu de novo. Vai abrir o quê? Entendi. Eu, pastor, a Sheila. Para mim não veio nem no e-mail e nem no mural, recado nenhum. Meu Deus! Não. Se não vir, e se não vencer uma hora? Então, minha querida, Bom, então eu vou ter que olhar o que aconteceu. Para Sheila, eu tenho que anotar. Mas alguém não recebeu nada? Minha inscrição está feita. Sim, está feita. Sheila. Mas alguém não recebeu? Mas o meu veio, pastor. Fica tranquilo. Então tá bom. Pastor Fique em Beto, frente. deixa eu falar uma coisa. Se você não... Você tem que não só baixar o aplicativo da igreja, você tem que fazer seu cadastro nele, senão você não consegue visualizar as coisas. É verdade. Aí você vai receber um e-mail da Se você não igreja. fizer seu cadastro, você tem que fazer um login, fazer o cadastro. Senão você Não, o meu já consegue está feito, visualizar. já. Já? Então tá bom. Já, está tudo direitinho. Auxiliadora, muito obrigado. Obrigado por solucionar isso. Obrigado pela contribuição. Perfeito. Ok? Já que a auxiliadora foi a última a falar, você pode orar agradecendo a Deus por esse nosso encontro, auxiliadora? Posso sim, posso sim. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai, nós queremos bendizer o Senhor, agradecer por esse período de aula que nós tivemos, por nossa primeira aula, aqui nas quintas-feiras, online. Algumas dificuldades nós passamos, mas graças a Deus, tudo foi solucionado. Obrigada a Deus, que essa carta de Tiago seja bênção na nossa vida,
que nós possamos ler, reler, assistir novamente e, Deus, aprender cada dia mais. O nosso objetivo aqui, ó Deus, é aprender do Senhor e ser cada dia melhor na Tua palavra. Que nós possamos dar bom testemunho da Tua palavra onde quer que nós formos. Agradeço pela vida do pastor Beto e todos os alunos que estão aqui no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Algumas pessoas me perguntaram se essa aula poderia ser na terça-feira. Eu falei, eu tenho que consultar a classe. Tá? Se as pessoas têm a mesma possibilidade e para que a aula seja na terça-feira, porque tem um pessoal do coral que quer participar e não pode. Então, se alguém tem alguma dificuldade, não, na terça-feira para mim não dá, eu tenho meu expediente e tal, aí eu preciso olhar essa consulta para vocês. Eu vou pedir para que vocês que têm dificuldade para que a aula seja na terça-feira, indiquem para mim, tá? Ou simplesmente falem assim, eu não quero, Betão, quinta-feira para mim é o dia ideal e pronto. Já tá, foi marcado na quinta-feira, ok? Para abrir para esses irmãos poderem participar também. Mas é uma questão que a classe é soberana, como a gente diz, a Assembleia é soberana para decidir sobre isso. Tá claro, meus irmãos? Depois você pode me mandar um SMS, pode me mandar um WhatsApp. Aliás, meu telefone, para quem quiser anotar, meu telefone é 98381 6306. 98381 6306. E o meu e-mail, vocês vão ver que é fácil, nunca mais vocês vão esquecer. felicidade@uol.com.br. Esse é fácil de guardar. E eu gostaria de ouvir os irmãos. Betão, terça-feira para mim é muito ruim, quinta-feira tá legal. Deixa assim. Tá? A classe tem que ser unânime nesse processo. Tá? Se for unânime, a gente mantém na quinta-feira. Combinado? A gente não muda sem avisar, tá bom, gente? Queridos, mais uma vez quero agradecer o privilégio de entrar na sua casa e de compartilhar a palavra de Deus com você. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Fica na paz. Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. E a todos. Deus abençoe a todos. Boa semana, irmãos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Abençoe, bom descanso a todos. Tchau, tchau. Partiu. Fui. Tchau, querido. Partiu. Tchau. Deus abençoe. Amém. Para encerrar, no canto direito, no canto inferior direito, aperta no finalizar ou end, se estiver em inglês, ou sair. Aí você sai da sala.